Olá, empreendedora, olá, empreendedor, sejam bem-vindos ao canal da NTBA, da National Tourism and Business Academy, com muita informação, com muito conteúdo para que você, empreendedor, para que você, empreendedora, possa ter mais informações, fazer a melhor gestão do seu negócio e fazer a sua empresa prosperar. O canal da NTBA tem um oferecimento da construtora Miramar. A construtora Miramar tem sempre aquele lançamento, aquele empreendimento já entregue, últimas unidades à venda, para que você possa, empreendedor, para que você possa, empreendedora, viver com muita tranquilidade, com muito conforto, com muita segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela construtora Miramar. E aí vai uma dica para você, empreendedor, lançamento da Torre Pacífico no empreendimento Navegantes, na Ponta da Praia, em Santos. Para você que aqui da região da Baixada Santista, ou mesmo para quem está em outras regiões, em outros estados, mas que quer vir a Santos, morar bem, construtora Miramar tem os lançamentos e os empreendimentos certos nas melhores localizações de Santos, no litoral de São Paulo. Ao longo do nosso episódio, você vai observar o QR Code da construtora Miramar, dê aquele clique para conhecer, então, os empreendimentos que estão aguardando por você. Construtora Miramar. O canal da NTBA também tem o apoio de Palais Hotel. Palais Hotel em São Vicente, litoral de São Paulo, a uma quadra da praia, pertinho dos principais atrativos turísticos, com facilidade de deslocamento para cidades vizinhas da região da costa da Mata Atlântica, a nossa Baixada Santista. Hotel Palais em São Vicente, sua melhor opção de hospedagem, para o lazer, para os negócios, para passear com a família no final de semana. E a dica de ouro, café da manhã do Hotel Palais com gostinho de casa de vó. Preparado com muito cuidado, com muito carinho, pela equipe de alimentos e bebidas do Hotel Palais. Também o nosso canal da NTBA com apoio de SRM Contabilidade. Mais do que uma contabilidade, sua parceira estratégica na gestão do negócio e com excelência na gestão contábil da sua empresa. Eu queria aproveitar e conversar com você, empreendedor, com você, empreendedora, no episódio do canal da NTBA de hoje, fazer uma reflexão dentro da série que a gente vem apresentando para você, conversando com você, dos imigrantes que, através do seu trabalho, da sua labuta, fizeram o desenvolvimento do nosso país, Brasil, acontecer. Não foi à toa que, ao longo, principalmente do século XIX, século XX, tivemos um fluxo muito grande de imigrantes que nos ajudaram a desenvolver as lavouras, a indústria, o comércio, os serviços. Isso tudo tem uma relação direta com a atividade turística. Na medida em que no turismo a gente sempre busca conhecer locais diferentes, culturas diferentes, interagir com pessoas diferentes daquela que nós estamos acostumados no nosso dia a dia. E com essas características, determinadas cidades ou regiões acabam sim concentrando grande quantidade de imigrantes. É sobre esse e outros assuntos que nós conversaremos com você naquele cantinho gostoso, a nossa conversa no café. Conversa no café com oferecimento de NNA Santos, consultoria e projetos, que acompanha você, empreendedor, que acompanha você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Então fique atento, tenha sempre um bom profissional ao seu lado para avaliar a sua empresa, para posicionar estrategicamente o seu negócio. NNA Santos traz no episódio de hoje, seu canal da NTBA, Fernando de Gaspari. Seja muito bem-vindo, Fernando. Mais uma vez aqui com muita satisfação, Alexandre. Fernando, vamos falar dessa série que nós estamos discutindo aqui dos imigrantes e falar dos nossos queridos irmãos espanhóis. Bem-vindo aos espanhóis, né, Fernando? Queridos mesmo, Alexandre. Queridos mesmo. Tenho parentes espanhóis, né? Então, realmente, são muito queridos e trabalhadores. Nossa Senhora, muito bom. É muito bom e saber, né, que a gente teve uma longa história, né, que a gente, quando começa a olhar o advento dos espanhóis, né, aqui no Brasil, ele se confunde com a história própria do descobrimento, né, Fernando? Porque, a bem da verdade, ainda que nós tenhamos nos livros de história, né, contabilizado aí o 22 de abril de 1500, a descoberta de Pedro Álvares Cabral, mas é sabido que muito antes disso, inúmeros outros navegantes já haviam passado pelas costas brasileiras, já haviam, digamos assim, documentado e, para não dizer, deixado, né, pessoas aqui no nosso país, né, Fernando? Então, aconteceu isso
com os castelhanos, né, o Vicente e o Diego, que eles estiveram aqui, Alexandre, segundo a história, 3 meses antes do Cabral. 3 meses antes, Então, exatamente. já no finalzinho de 1499 para 1500. 1500, então. Acontece que eles acho que não se interessaram pela terra, não é? Porque o interesse deles era justamente o quê? O ouro ali do Peru, né? Os minerais. Então, eles não tomaram posse, então. Talvez, Fernando, a gente vamos invocar aqui uma questão também histórica, né? Vamos colocar aqui para a gente ter até uma discussão. E eles chegam aqui, sim, no final de 1499, ficam ali no litoral do Ceará, Piauí, Maranhão, chegando até o rio Amazonas. Já era sabido, porque uma das coisas que sempre me intrigou, porque embora tenhamos a América sido descoberta em 1492, primeiro por Colombo, mas na verdade chama-se América porque o grande mentor desse processo foi Américo Vespúcio, né? Mas é interessante notar que desde 1494 havia o Tratado de Tordesilhas. Talvez explique, além dessa questão que você levantou, do ouro, dos metais, que já na região mais a oeste da América do Sul, tanto na pós-cordilheira dos Andes, ali no Peru, no Chile principalmente, onde a gente, ouro sim, no Peru, na Colômbia a gente encontrava, mas outros metais, a prata, principalmente no Chile e na Argentina, e por incrível que possa parecer, aquela época tinha muito mais relevância e importância a prata do que o próprio ouro, né? Mas obviamente pelo fascínio do metal dourado, isso sempre chamou a atenção. Mas também me parece, Fernando, que o fato de serem sabedores do Tratado de Tordesilhas, falar, isso aqui é um pedaço de Portugal, é melhor não mexer. É um pouco disso também que a gente pode assim, imaginar. Então, o Tratado de Tordesilhas foi um acontecimento muito interessante, porque a Espanha e Portugal, na verdade, na época era como se fosse um tratado de paz, entendeu? Um tratado. Sim. Então, eles fizeram essa divisão aí, ficando a leste para Portugal, oeste aqui para a Espanha. Então, naturalmente, eles tinham algum conhecimento, né, sobre essas terras, sobre essas riquezas. E, na verdade, aconteceu um fato super interessante, que depois que eles assinaram esse tratado, Alexandre, os reis, vamos dizer, de Inglaterra, França e Holanda, né? Olha que interessante, corre uma história que eles queriam saber a certidão do Adão, deixando essas terras para os espanhóis e portugueses. Eles queriam, quero ver essa certidão, vamos ver. Olha que coisa interessante, né? Porque, de fato, traçar uma linha na metade do globo, isso aqui né? Isso aqui é meu, isso aqui e o restante. Que isso, e o restante. E é interessante notar, quando a gente pega a influência espanhola nas Américas, você veja que não é só o Brasil que recebe um fluxo migratório muito grande a partir do século XIX, século XX, mas é observar que nas 3 Américas, tudo a oeste, realmente teve uma influência muito grande dos espanhóis. Da América do Norte lá, a gente, obviamente, quando você fala da Califórnia, Novo México, muitas cidades, Los Angeles, você está falando de termos em espanhol. San Diego é em espanhol, São Francisco, São Fernando, ou seja, são nomes em espanhol dentro dos Estados Unidos. Por quê? Porque ali, sim, era colônia espanhola, depois pertencente ao México, depois em tratados, comprado ou tomado por parte dos Estados Unidos, do México. Você teve ali a redução do espaço mexicano. A Califórnia, por exemplo, foi comprada pelos Estados Unidos, assim como comprou o Alasca. Certo. Então, é interessante notar, mas essa influência sempre aconteceu nas Américas, sempre a oeste. E talvez venha aí uma das coisas importantes, que a gente vai falar aqui já dos legados, até atropelando um pouco a sequência histórica, mas talvez venha o interessante notar que nós somos o único país latino-americano que não falamos espanhol predominantemente. O Tratado de Tordesilhas provocou isso, porque do lado de cá ficou Portugal, não é verdade? Então, nós falamos português, porque
também poderíamos estar falando espanhol, né, Alexandre? Poderíamos estar falando Espanhol. espanhol. E teve um momento, né, Fernando, que historicamente, e acho que é muito interessante a gente trazer isso, Vamos trazer já. historicamente, entre 1580 e 1640, houve então o domínio, né, de Castela, Então. houve então o reino, né, que foi aí, dizem que foi a junção do reino, né, de português com da Espanha, na verdade, dominação espanhola. É verdade. Então, esse período aí vai ser um período também muito interessante para a nossa história, né, Alexandre, que nós vamos ver agora, daqui a pouquinho, grandes acontecimentos, né? Justamente nesse período aí do domínio, na escola que sofre domínio espanhol, né? Sim. Em espanhol. E muitas coisas vão acontecer, não é verdade? Vão acontecer e acho que historicamente nós temos aí uma imagem importante aqui para a região da costa da Mata Essa aí é. Atlântica, na Baixada Santista, para o município do Guarujá, que é a Fortaleza da Barra Grande, né, que é a única fortificação construída no Brasil nesse período de dominação espanhola, portanto é um projeto de arquitetura militar espanhol, Espanhola. não portuguesa, né? Exatamente. A Fortaleza da Barra Grande, ela foi construída, como nós estamos vendo ali, não é verdade? Depois que houve um grande ataque aqui na região, em 1583, de um corsário chamado Phantom, né? Uhum. E então, depois desse acontecimento, é que então começaram a pensar numa defesa e foi construído. É uma maravilha, né? Turisticamente, nós estamos falando aqui de turismo também, de negócios. É assim, uma visita interessantíssima. Ali dentro tem um museu, sabe? Ali recebem alunos de todas as escolas, tem guia contando, informando o que está acontecendo. O que está acontecendo e mais do que isso, né? É um local assim que com uma visão privilegiada, né, da Baía de Santos, da entrada, né, do Canal do Porto, porque justamente foi construído para criar a segurança para o Porto de Santos, né? É lembrar que a Fortaleza da Barra Grande, ela faz parte de uma estrutura militar denominadas cortinas de fogo, né, para proteção do Porto e da Vila de Santos. Então nós tivemos ao longo da história a construção de 3 cortinas de fogo. A primeira delas, porque é importante ressaltar que a navegação para chegar à Vila de Santos e São Vicente não era feita por mar aberto, era feita sobretudo pelo canal de Bertioga, que nós conhecemos hoje, que faz a divisa de Bertioga com Santos Continental, com a ilha de Santo Amaro, que é o município do Guarujá. Então a primeira cortina de fogo, ela cruzava fogo do Forte São João com o Forte São Felipe, lá no que a gente conhece no Rabo do Dragão, Sim. Ao norte, lá já na divisa com Bertioga. Tínhamos então uma segunda cortina de fogo, onde você cruzava com o Fortinho do Itapema e com o forte que não existe mais hoje, Sim. que está aqui na região, para quem conhece Santos, na região da Alfândega e do Posto Fiscal Estadual, ali havia o Forte Montserrat, onde você fazia também uma segunda cortina de fogo para conseguir deixar abrigada a Vila de Santos. E aí, com o advento dessa invasão corsária, né, em 1583, se constrói, então, essa outra cortina de fogo, de um lado da Fortaleza da Barra Grande, no lado do Guarujá, como conhecemos hoje, né, na época Guaíbê, e do lado de cá, do lado de Santos, ali na altura do que é o Museu de Pesca, ali havia o Forte Alcides. Então, ou melhor, desculpa, Augusto. Isso. Forte Augusto. O Forte Augusto cruzava fogo, então, com a fortaleza da Barra Grande, então você tinha aí a proteção, né, a Vila de Santos. Então isso tudo faz parte da nossa história, que, por ponto de vista turístico espetacular, né, Verdade. E aproveitar um pouco dessa influência espanhola, né? Então, inclusive tem visitas, você pega barcas ali no Porto de Santos, que deixa você bem na frente da Fortaleza. Então, Fortaleza. é um passeio assim imperdível, imperdível. São duas formas de acessar, uma você já lembrou, sai da ponte Edgar Perdigão, ali na entrada do porto, na ponta da praia em Santos. A outra forma de acessar a Fortaleza é justamente por via terrestre, né, já no município do Guarujá, e você vem então pela estrada, que há indicação, uma sinalização turística, e você vem
até chegar à fortaleza da Barra Grande. Exatamente. Então é muito interessante, passando ali pela comunidade de Santa Cruz dos Navegantes, que esse é o caminho certo para que você venha à fortaleza da Barra Grande. E aqui uma curiosidade, que não tem a ver com o espanhol propriamente dito, mas entre o caminho que a gente sai ali da região do Guaiúba, né, do Guarujá, vindo pela estradinha que dá acesso à comunidade Nossa Senhora dos Navegantes para chegar na fortaleza da Barra Grande, a gente passa de frente ao sítio Mato Grosso e tem criações de búfalos. Então, uma das curiosidades Difícil, né? que nós temos aí, que é um contraste maravilhoso ver búfalos e navios entrando e saindo do Porto de Santos. Outra curiosidade que nós temos com o advento dos espanhóis, que o fluxo migratório de fato mais registrado, né, Fernando, ele vem a partir de 1850, né, seja pelo Porto do Rio de Janeiro, seja pelo Porto de Salvador, seja pelo Porto de Santos, que eram as principais entradas que nós tínhamos, com o advento de trazer os trabalhadores para a lavoura e também, né, dar uma encorpada na força motriz desse país, né? Também. Além de encorpar o nosso país, também aliviar um pouquinho os países europeus. No caso aí da Espanha, né? Então eles também vão trazer uma mão de obra fantástica, um conhecimento sensacional, e junto com eles, Alexandre, vão trazer a cultura, que vamos comentar daqui a pouquinho, né? A arte, culinária, a dança. Então tudo isso foi em benefício que os imigrantes nos trouxeram, e especificamente os espanhóis. Os espanhóis, inclusive, tem essa imagem aqui muito pitoresca aqui, ligada ao Porto de Santos, né, com as sacas de café. Então, o Gran Café de Espanha, né, ao fundo. Ao fundo, era um dos armazéns que também era um dos entrepostos comerciais que você tinha, então, essa questão da comercialização internacional do café através do Porto de Santos. Então, isso daí foi, nossa, que percepção da foto, né, Alexandre? Os carregadores com as sacas de café, cada saca dessa pesava 30 quilos, Alexandre. E qual é o destaque que nós percebemos? Aquele senhor ali no meio, com a camisa listrada, chamava-se Jacinto, segundo as histórias, né? Ele era considerado o Sansão do Porto, Alexandre. Ele era chamado de Sansão. Verdade mesmo. A quantidade de saco que ele está carregando ali na Veja foto, que é superior a dos outros. Superior aos demais. Entendeu? Então ele ficou famosíssimo por essa força que ele tinha, né? De carregar sacos. Ali, entre eles, havia competição assim, de quem carregava mais sacos, sabe? De café, né? Então foi muito interessante esse período, e essa foto aí é muito interessante, muito interessante. Falando aqui um pouquinho dessa disseminação dos espanhóis pelo Brasil, Fernando, é interessante notar, porque o espanhol, de fato, ele está bem espaçado. Diferente de outros países, né, de outros povos que para cá vieram, como é o caso dos alemães, dos italianos e outros tantos fluxos migratórios, eles acabavam tendo uma concentração maior. Já com os espanhóis, não, já houve assim uma disseminação mais pulverizada. Mas o que é curioso, por exemplo, é o estado do Paraná. Exatamente. Até porque já estava mais a oeste, né, do Brasil, ele teve sim uma grande influência do período colonial espanhol e depois sim, obviamente com a definição do território brasileiro, né, como conhecemos hoje, trouxe também um pouco, né, dessa lembrança espanhola para o seu cotidiano, né? E já foi considerado o estado mais espanhol. Mais espanhol, exatamente. O Paraná é considerado, parece que de cada 6 pessoas, uma tem ascendência espanhola. Entendeu? Então, de fato, temos aí uma concentração muito grande. E no caso do estado de São Paulo, a maior concentração em Sorocaba. Sorocaba tem até um parque lá, chamado Parque dos Espanhóis. Maravilhoso, Alexandre, maravilhoso, super concorrido, sabe, muito bem limpo, organizado, e os espanhóis também trouxeram para Sorocaba muito desenvolvimento na indústria, no comércio, na indústria têxtil também, entendeu? Sem contar, naturalmente, sempre na cultura. Na cultura, sim, é interessante que até essa foto do portal do Parque dos Espanhóis, que mostra um pouco da arquitetura espanhola, que na verdade ela também sofre uma grande influência do Oriente Médio, principalmente dos mouros.
né, já que a península, né, ibérica, ela foi tomada pelos mouros, pelos muçulmanos, e depois sim, inclusive com o advento até digamos assim, da reorganização do Império Português, foi uma força justamente na retomada da Península Ibérica por Exatamente. parte dos cristãos. E aí a gente tem ali um dos indicadores da arquitetura muçulmana, né? Exatamente. A questão dos arcos, com Olha que cuidado, maravilhoso. é realmente assim, bem diferente. Bem diferente. O que nós temos aqui interessante, que até hoje a gente tem o estado de São Paulo, até por a sua característica, pujança e quantidade de pessoas, também acaba concentrando o maior número de espanhóis. Mas é importante também ressaltar a quantidade de espanhóis no Rio de Janeiro e no estado da Bahia, né? Porque ficou marcado isso, né, Fernando? A entrada lá atrás nos portos acabou, então, pavimentando essa longevidade dessas pessoas aqui, né? Exatamente. E nós temos também agora outras influências dos espanhóis, Uhum. né? Que aí nós vamos para a italiano. cultura aí, né? Meu Deus. Aí nós vamos para a cultura, porque aí já começa a vir a gastronomia, vira a música, a dança, né? E isso faz parte hoje do nosso cotidiano, né? Muitas coisas que nós comemos hoje, embutidos, foram trazidos muitos pelos espanhóis. O chouriço, então, é talvez a melhor característica. Os churros, né? O churros espanhol, aquela massa, né, depois passada no açúcar, na canela. Coloca um docinho ali dentro. Né? Você pode fazer recheada, enfim. O azeite, né? A Espanha é o maior produtor de azeite do planeta, né? do mundo. Então você tem ali uma diversidade e o uso do azeite com mais frequência. Mas talvez a das grandes características que a gente tem, né? O principal prato, né, trazido pela culinária espanhola foi a paella. Sim. Né? E paella, com curiosidade, que quando ela nasce a paella que advém de paelle, e vem do francês, que é panela. Então, na verdade, o prato é panela. Panela, Porque quem lidava no campo na Espanha ia para a lida, né, para a lavoura, enfim, ia fazer o seu comércio. Então, carregava ali a panela, um pouco do arroz, um pouco ali de algum tempero, e na medida que ia ali no caminho, ia encontrando uma caça, né, um coelho, uma lebre, né, às vezes uma carne de gado, né, enfim. E é interessante notar que as primeiras paellas, elas não tinham a ver com frutos do mar. Elas veio sim, depois, com o passar dos anos, na própria Espanha, é que veio então, que era feita originalmente com carne de caça e com frango, além do arroz e as especiarias. Depois, sim, aí, sobretudo com a influência valenciana, sim, aí advém os frutos do mar. Então aí a gente tem o camarão, né, a lula, o polvo, enfim, o marisco. Isso tudo regado a um bom azeite, a açafrão, e isso dá assim inebria a todos nós, né? Na cultura, Fernanda, acho que outra coisa importante é o flamenco, né? É uma dança maravilhosa, sabe? Meu Deus do céu, ela mexe com a gente. É uma das danças mais lindas que a gente vê. É intensa, né? Ela Ela é vibrante, vibrante, né? ela é vibrante, ela é vibrante. As pessoas então dançando, as mulheres dançando, né? E ali o som do instrumento é uma dança que realmente toda festa as pessoas adoram muito. O flamenco e também o fandango. O fandango já no Brasil por influência flamenca. Mais para o sul, né, nós vamos ter, no sul do Brasil, essa dança aí que também ela é muito intensa, muito vibrante. Você precisa de Alexandre, de um preparo físico impressionante, porque ela ela é muito rápida, é muito linda, faz muito bem isso aí. E além, obviamente, da questão da música, né? A gente tem a música espanhola com grandes personalidades, com grandes cantores, né? Julio Iglesias e outros tantos aí, apenas para citar uma referência. É verdade. Mas é uma música que também traz muito sentimento, mas muita energia, né? Eu acho que é uma coisa assim extraordinária a música espanhola. Isso está no nosso dia a dia e não é à toa. E cada vez mais a gente tem a preocupação não só do domínio da língua inglesa, mas também é muito importante para nós, muito importante para trabalho, para escola, para estudo. Quando você presta mestrado, você tem que ter um certo conhecimento segundo idioma, espanhol. sim. Né?
Então é isso muito é importante mesmo. importantíssimo. E aí a gente termina essa viagem, né, da cultura espanhola e de falar um pouco da questão do turismo. Vamos voltar aqui para a nossa querida Ah, Santos, onde a gente tem alguns traços marcantes, né, que advêm justamente dessa cultura espanhola. Talvez a mais significativa para o santista e para você que nos acompanha de outros locais, vale a pena vir a Santos conhecer, é, obviamente, a nossa padroeira, Nossa Senhora de Montserrat, né, que é uma santa de origem espanhola, e com a sua capela, né, construída no final do século XVI, início do século XVII, no alto do que nós conhecemos como o nosso morro, né, o Montserrat. a história Montserrat aqui em Santos, Alexandre, é muito linda. Dá para fazer um filme, não é? Por quê? Porque é o seguinte, ah, aqui também aconteceu uma invasão de piratas. Aliás, muitas invasões nós tivemos, né? Muitas invasões. Mas essa história aí, ela, nossa, é assim. Nós tivemos naquele período justamente do domínio espanhol, um governador que ele era português, mas ele tinha muita afinidade com os reis da Espanha, Filipe II e Filipe III. Então ele foi designado governador-geral, né? Só que ele era assim devoto de Nossa Senhora do Montserrat da Espanha, não é? Da Espanha. Então ele trouxe uma imagem para cá. E essa imagem foi colocada numa ermida, né? Onde vai ser então a capela mais para frente, não é verdade? Então, aconteceu o seguinte, em 1614, 1615, houve um ataque dos piratas Spielberg. E então, como eles faziam sempre, arrasavam com a vila, matavam, estupravam, roubavam, botavam fogo em tudo, né? O que a população fazia? Se refugiava no morro. Então, quando se refugiou no morro, conta a história que, sem mais, sem menos, a turma começou a desmoronar, né? Desmoronar em cima dos invasores. Então, o que aconteceu? Eles bateram em retirada, né? Ficaram soterrados, foram embora. Então, foi atribuído esse milagre a Nossa Senhora do Montserrat, que veio de lá, da Espanha. Isso tudo aconteceu. Ela passou a ser, digamos, como a protetora da vila, da cidade. Isso. E vai acontecer um fato interessante. Em 1955, no dia 8 de setembro, a Câmara Municipal se reúne e efetiva, quer dizer, a santa como padroeira da cidade, que é até hoje. É uma explicação que o pessoal pergunta, porque nós estamos no feriado dia 7 e dia 8. Na sequência. Na sequência, né? Na sequência. Então, essa história é muito bonita, porque essa santa que nós temos hoje já é uma segunda, porque a primeira do governador não sabemos onde está. Essa daí, se perceber bem, ela foi feita depois por um frei Agostinho de Jesus, ela tem uns anjinhos aos pés dela, como que puxando um serrote do lado e do outro, de lado e do outro, simbolizando o quê? O desmoronamento. Exatamente. É muito, mas muito bem bolado, meu Deus. Aqui a gente, para fechar esse impacto da cultura espanhola em Santos, falar rapidamente aqui do Centro Espanhol, que é a grande casa dos espanhóis aqui em Santos, onde abriga também o consulado, né, espanhol, com Don Quixote no alto, né, da sua construção, que é uma das grandes referências da literatura espanhola. Exatamente. E também é o Hispânia, né, o Hispânia Futebol Clube, que depois, por advento da Segunda Guerra Mundial e não poder usar, né, a estrutura do eixo, e os espanhóis também faziam parte disso, então teve que mudar o nome para Jabaquara Atlético Clube. Nós temos o grande Jabuco, o nosso leão da caneleira. Então os nossos irmãos espanhóis estão no nosso dia a dia, né? Exatamente. Então, você falou tudo, no nosso dia a dia, e vamos continuar assim, né? Vamos continuar assim, o café passa tão rápido, o café espanhol também é gostoso, tomar ao modo espanhol, nem esfriou, e eu queria muito agradecer você, Fernando, pela tua participação nesse episódio do canal da NTBA. Muito agradável, muito obrigado. E você volta sempre, que você é o nosso convidado aqui, habitué. Com oferecimento da Construtora Miramar que tem para você, empreendedor, aquele empreendimento certo, para que você possa viver com conforto, tranquilidade e segurança com a sua família. Fique atento aos lançamentos e aos empreendimentos já entregues pela Construtora Miramar. Com apoio de Palais Hotel, a sua principal
e melhor opção de hospedagem em São Vicente, litoral de São Paulo, próximo a tudo, próximo à praia, um café da manhã espetacular. Com apoio também de SRM Contabilidade, mais do que uma simples contabilidade, a sua parceira para fazer a gestão com excelência contábil do seu negócio. E também com a NNA Santos Consultoria e Projetos, que acompanha você, empreendedor, você, empreendedora, por toda a jornada empresarial. Nos vemos no próximo episódio do seu canal da NTBA. Tchau!